Bem-vindo ao Ponto de Vista, um espaço para opinião, debate e boas conversas. Aqui, diferentes olhares se encontram para explorar ideias, refletir e aprender. Fique à vontade, o papo já vai começar. Olá pessoal, boa noite. Estamos de volta para mais um episódio do nosso Ponto de Vista. Episódio este de número 8, nesta noite maravilhosa de quarta-feira. E como é bom reencontrar você aí do outro lado da tela, que nos acompanha, nos dá o privilégio da parceria, da audiência. O nosso podcast Ponto de Vista, como sempre, com a proposta de agregar a sua noite, de poder adicionar, né, com uma boa conversa agradável e também, evidentemente, proveitosa. Bom, aproveitar também o gancho já para, de cara, pedir que você nos dê o seu feedback, né? Nos dê um retorno concernente a nossa conversa, inclusive participando, né? Sugerindo temas também. Isso é muito importante, ter sua participação e contribuição no nosso podcast Ponto de Vista. Então, curta, compartilhe, comente aqui no nosso podcast Ponto de Vista. E para você que deseja, inclusive, divulgar sua marca no nosso podcast, fique à vontade também para poder já entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp 997034164 e reforçar aqui para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não esquecer, para poder receber aí as notificações, ok? Vai lá no nosso canal, ative o sininho, fica fácil de você fazê-lo e, evidentemente, já ter aí de antemão as notificações do nosso canal. Bom, o nosso episódio de número 8, depois de saudar você com uma boa noite, dando boas-vindas a você que chega agora, né? É simplesmente um tema muito sugestivo. A gente vai tratar de comunicação do rádio especificamente, com o tema de hoje é o rádio e seus desafios. E para esta conversa, ninguém melhor do que o nosso colega de trabalho, companheiro, radialista, Nonato Alves, que gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui conosco, conversando acerca deste assunto, que é rico, é vasto, e a gente vai explorar bastante, o nosso companheiro, acerca deste assunto. Nonato Alves, seja muito bem-vindo, nosso muito boa noite de início. Agradecer sua generosidade, tirar esse tempo de vir aqui conversar com a gente, bater esse papo e, obviamente, enriquecer a gente com a sua experiência no rádio, para a gente tratar dentro dessa perspectiva. Seja muito bem-vindo, boa noite mais uma vez. Almir, boa noite para você. Eu agradeço desde já pela oportunidade, né, por você achar que a gente pode contribuir de alguma maneira com esse tema, e a gente está aqui à disposição para que a gente possa bater um papo sobre esse assunto tão importante, né, que faz parte aí da vida de todos nós, né, dos brasileiros, pelo mundo afora. Aí o rádio, que é um equipamento, né, um meio de comunicação dos mais importantes que surgiram, né, na história, e a gente é muito feliz por poder fazer parte desse meio, por poder ter se tornado um comunicador, por poder ter contribuído, né, com essa evolução também do rádio, em parte disso com o nosso trabalho. Então, fico muito grato de poder ter essa oportunidade da gente compartilhar um pouquinho, né, dessa nossa experiência. Já lá se vão quase 25 anos, eu acho, né? Você não perca, eu fiquei por fora do rádio um pouquinho, no começo, acho que 1 ou 2 vezes, mas foi pouco tempo. Depois eu voltei e acho que teve algumas vezes também que eu trabalhei sem ser registrado, e eu também não tenho noção mais de registro de carteira. Foram 22 anos, e aí tem esses anos que eu não registrei, que não foram registrados, eu perdi a conta mais ou menos isso mesmo, né? Uns 25 anos de lá para cá. Então, a gente tem aí, de certa forma, porque é uma atividade praticamente diária, né? Isso. A gente dedica muito do nosso tempo para o ouvinte, né? A depender aí das programações e dos programas que a gente faz. Então, é um momento assim que eu agradeço demais por poder deixar aqui registrado, né, para aqueles que vão nos acompanhar, aqueles que estarão conosco aí nessa noite, e aqueles que, porventura, em outras oportunidades, possam conferir esse bate-papo aqui. Então, espero contribuir de uma maneira bem positiva, né, com o seu canal aqui, parabenizá-lo, né, com o seu ponto de vista, né, o seu podcast, que é um desdobramento do rádio. Não, né? Deixa de ser. Um desdobramento aí do rádio. É um dos braços que acabou indo para a internet, e que hoje tem sido aí realmente um ponto forte, né, para quem
está nessa área também da comunicação, e parabenizá-lo, desejar sucesso, desejar para você, para o Miguelzinho, para essa parceria aí e para todos aqueles que estão com vocês aí nesse projeto, viu? Muito bem colocado, agradeço suas palavras, a gente fica muito feliz. E como bem disse nosso querido companheiro Nonato, nosso colega, de fato, você vê como o rádio é importante, né? Inclusive o podcast, ele de fato veio do rádio. O rádio, antes de tudo isso, já tinha o podcast, né? Óbvio que numa configuração distinta, né? E a gente, como bem disse nosso querido Nonato, a gente conta aí com a parceria da RMT Estúdio, nosso querido Miguelzinho, parceiraço. Mas, Nonato, você já deu uma pincelada aí da sua história no rádio, e aí, óbvio que a gente vai tratar do rádio e seus desafios, mas é impossível a gente não tocar na sua história no rádio, né? Obviamente que a gente, quando faz um convite a alguém, evidentemente porque a gente enxerga o respaldo que esse alguém tem, e você não tenha dúvida de que tem esse respaldo para tratar sobre o assunto. E aí, como curiosidade, antes da gente entrar propriamente dito na temática, Nonato, eu queria saber de você, como foi que surgiu esse desejo de ingressar no rádio? Como foi que, quando surgiu esse start na sua vida? Conta pra gente de forma sucinta, pra gente poder entender como o Nonato entrou no rádio. Pronto, rapidinho aqui, só para você entender, a entrada foi por necessidade de trabalhar. Perfeito. Eu sempre gostei muito de ouvir rádio, sempre, desde pequeno. Haverá sinais, não tem aquela história, né? Isso. Quando for para acontecer, haverá sinais, né? Isso. Então, eu acho que desde pequeno eu sempre gostei muito, né? Até porque não era um dos meios mais realmente que a gente tinha acesso, né? Era o rádio. De fato. Tinha um rádio, uma pilha pequenininho, do tamanho de celular, daqueles motorrádio. Pegava rádio. À noite pegava muita rádio aí, né? Bem bom. Muito. Né? Então, aí eu gostava demais. Eu era apaixonado por comunicação, por essa coisa toda, mas... E às vezes eu brincava de locutor, com o primo, a gente ficava brincando, cantar ele, ficava, Nonato, agora a gente fala da música, tanto, era uma brincadeira. Mas até hoje ele brinca quando me encontra. Ele diz, Nonato, naquele tempo a gente nem sabia, né? Mas de repente você foi ser um profissional do rádio. Pois é, para você ver, né? E aí as coisas foram aparecendo. Quando eu estava fazendo lá no Colégio Iguatu, o curso de agrotecnia, um dos professores pediu para que uma pessoa lesse na classe um texto, eu li e ele gostou muito, né? Aí ele falou assim, ele disse, você já trabalhou em rádio? Eu disse, não, nunca trabalhei não. Ele disse, mas você tem vontade de trabalhar? Eu disse, depende, né? Aí ele falou, se você quiser fazer um teste, eu sou acionista da rádio Antena Sul, FM, e eu poderia levar você para fazer um teste lá, se você quiser. Aí eu falei, mas se acontecesse, eu teria que sair do curso? Aí ele disse, provavelmente, né? Porque não ia bater, porque lá era o dia inteiro, integral, e à noite também tinha algumas atividades muitas vezes, então eu digo, não, então se for para deixar o curso que eu já estou terminando, aí vai que não dá certo lá, eu perco lá e cá, não dá, né? De fato. Agora se depois der certo, eu disse, pronto, se der certo depois a gente conversa e tudo. Só que aí se perdeu também no meio do caminho essa possibilidade. Mas sempre as pessoas diziam, você tem uma voz boa, você tem uma boa leitura, tem uma boa dicção, você tem tudo para dar certo, né? Mas eu não imaginava que eu era muito tímido. Muito, muito, muito tímido. Caladão. Nonato, eu acho que dentro dessa perspectiva, pelo menos assim, alguns dos colegas que a gente conhece tem essa questão da timidez, porque eu também sou muito tímido. Eu tive muito problema no princípio exatamente por conta dessa timidez. E eu acho que isso é muito característico, pelo menos da maioria dos comunicadores que eu conheço, né? Interessante, parece paradoxal, né? Mas eu não sei o que acontece, que de repente aparece uma maneira que você consegue. Eu acho que a vida é muito sábia e encaminha você para lugares que você nem imagina que poderia chegar, né? De fato. E, de fato, quando eu fui entrar na rádio, eu entrei assim, né? O doutor Luiz Júnior foi o primeiro que me deu a oportunidade. Quando eu vim de Iguatu, fiz o teste, voltei para Iguatu para terminar o curso. Faltavam uns 15 dias, uma semana, aí o pessoal vinha aqui e falava, porque eu ficava lá, né? Aí o pessoal vinha aqui e falava, Nonato, você está em primeiro lugar lá no teste, né? Lá da FM, tava o boom da emissora, né? A novidade, FM na cidade, aquela coisa toda. Mas eu não criei muita perspectiva, não. Só digo, não, vai que tem gente que está melhor, com toda certeza. Mas aí quando eu voltei, doutor Luiz disse, você quer fazer o teste? Eu digo, faço quando ele disse, agora. Na bucha, a queima-roupa. Ele me chamou 15 horas, disse, agora 16 horas você entra. Eu digo, mas sem ninguém dizer nada. Eu disse, não, liga o microfone lá e você fala. Eu digo, rapaz, e aí você foi, né? Não sei se eu fiquei traumatizado, foi com isso, por causa disso. Mas eu fiz o teste, o pessoal aprovou e eu fui ficando, né? Depois saí,
Eu disse, não, isso não dá para mim, né? Eu ficava muito me cobrando, sabe? Você fica querendo ser igual a alguém que você... Isso. Né? No começo, com aquela ansiedade, Isso. aquela vontade de mostrar, e não consegue, porque não sai do jeito que você quer, as coisas não saem do jeito que você quer dizer. Às vezes você consegue, tem a dificuldade do microfone, nervosismo, aquela coisa toda. Eu ia sair, né? E um dos associados lá da prova, que era Luiz Moreira, na época, disse, não, fica mais um pouco, pelo amor de Deus, é muito pouco tempo, você ficou, acho que 15 dias, um mês, já quer sair, eu vou botar você em outro programa para ver se você fica se sentindo melhor. Aí fui ficando e fiquei. Aí passou um tempinho, eu fui me desenvolvendo um pouquinho mais, aí fui criando um pouquinho mais de desenvoltura e fui ficando, aí depois saí, depois fui para a cultura, onde fiquei do 22 anos, e, enfim, e essa trajetória da gente aí no rádio, né? Nesse meio tempo tem as experiências que a gente foi passando como profissional da comunicação, sempre disposto muito a aprender, né? Porque a gente não sabe nada, em comunicação todo dia se modifica. Verdade. Se a gente não se habituar Isso. a mudar e a se renovar, a inovar naquilo que você faz, você vai ficando para trás, obsoleto, fica mesmo. Não né? tenho dúvida. E porque o público vai mudando, né? O público vai mudando e se você não tiver esse cuidado, enfim, você acaba saindo do mercado porque realmente a sua maneira de se comunicar fica obsoleta. E a gente tem que ter cuidado até com isso, né? Não tenho dúvida, viu, Nonato? Você foi muito feliz em suas colocações. E ainda dentro dessa perspectiva, Nonato, a gente está falando do rádio e seus desafios, a gente está vivendo um contexto totalmente distinto daquilo que nós conhecemos, eu e você, quando principiamos nossa carreira no rádio. Eu queria que você fizesse um apanhado, Nonato, do que você vê, digamos, de proveitoso do rádio do passado e que hoje se perde um pouco devido ao contexto totalmente distinto. Você percebe alguma coisa nesse sentido, nessa perspectiva? Almir, a gente começou numa era em que o rádio realmente dominava muito ainda, né, mesmo com o advento da TV. Sim. Mas o público do rádio ele continuou muito fiel, né? E a TV e o rádio acabaram de alguma maneira se integrando. Muito conteúdo da TV ia para o rádio, muito conteúdo do rádio ia para a TV. Então, quando aparecia no outro, se tornava destaque. Então, esses dois meios de comunicação acabaram se integrando muito bem e cada um tendo seu espaço, de maneira que eu acho que um não atrapalhou tanto o outro, não. Né? E eu acho que o que se perdeu muito, na verdade, foi a mudança de geração. A mudança de geração das pessoas que tinham o hábito e a necessidade de escutar rádio. Perfeito. Porque tinha necessidade, de fato, para se informar, para se educar, para se entreter. Era realmente um meio de comunicação dos mais abrangentes e acessíveis, né? Porque mesmo que numa cidade não tivesse uma emissora, mas na vizinha geralmente tinha, dava-se um jeito. Tecnicamente falando, as ondas, as amplitudes moduladas iam muito mais longe do AM, Isso, né? exatamente. E depois foi pela qualidade ruim do som, foi acabando se perdendo um pouquinho. Aí surgiu o FM, esse público se dividiu entre quem gostava mais do FM, né, com mais música e menos conversa do comunicador. Isso, né? isso. Então teve toda essa divisão e isso foi se fragmentando. Isso foi se fragmentando, esse espaço que o rádio tinha foi se fragmentando e o público foi ficando meio que dividido. Né? Então eu acho que essa dispersão, essa pulverização, né, das possibilidades e essa fragmentação do público acabou fazendo com que o rádio perdesse um pouquinho de força em relação a isso, né? Já não era tão dominante. Sim. E eu acho que o que faltou, o que a gente sente mais falta hoje é do espaço que se tinha. De fato. Do destaque que o rádio tinha realmente como força, né? Não que não tenha hoje, porque ainda tem. Absolutamente. Ainda tem uma influência muito grande em algumas áreas principalmente, né? E mais em algumas editorias principalmente, mas se perdeu bastante disso, dessa integração da comunidade com o rádio e com o surgimento das outras plataformas, isso foi se fragmentando ainda mais. E aí isso vem se surgindo, então, essas mudanças, né? Depois você percebe que a amplitude modulada hoje praticamente, o AM inexiste praticamente, né? Então, se tem uma outra emissora de maior porte que consegue manter, Sim. ou por uma questão de tradição, porque realmente dá algum lucro ainda, em determinadas áreas do país, mas a grande maioria já migrou para o FM, quem não migrou está migrando, né? E aí, quando se migra, perde um pouco do público, porque a área de cobertura já não é a mesma. Não tenho dúvida. Né? Então, tudo isso, acho que a gente sente muita falta disso. E
do que o rádio representava para as pessoas, né? Quem era radialista, quem não tinha vontade de ser radialista, De fato, né? de fato. Locutor de rádio, era praticamente um artista, né? Se não na região toda, mas na sua cidade, naquela Sim. região mais próxima ali, sempre foram pessoas Era muito uma figura queridas, né? proeminente, né? Proeminente, muito importante, influenciador. Muito, né? muito. Influenciador. Então, eu acho que o rádio perdeu um pouco desse encanto, dessa coisa, entendeu? E aí, pegando o gancho desse seu comentário muito bem colocado, Nonato, eu pergunto, dentro desse contexto, por que o rádio ainda é relevante? Já que você mencionou e muito bem, ele não é perdido, mas eu diria, com relação ao advento das plataformas, do contexto tecnológico, evidentemente que o rádio é como você bem disse, tem um outro contexto. Mas por que ele ainda é relevante para algumas pessoas? Como é que qual é a sua visão, sua cosmovisão em relação a isso? Eu acho que eu tenho certeza que é pela credibilidade que o rádio ainda tem como meio de comunicação. As pessoas ainda acreditam muito quando ouvem que uma informação saiu no rádio. De fato. Eu acho que isso que foi sendo implantado ao longo dos anos, né, pelas pessoas que vieram antes de nós, pela seriedade com que se trataram as mudanças, os acontecimentos, por tudo que o rádio acompanhou de transformação na sociedade geral, o rádio criou essa credibilidade que eu acho que é muito forte ainda hoje. As pessoas acreditam muito, porque isso aqui, um microfone ainda é muito um equipamento muito importante e que, para quem está aqui falando, exige muita responsabilidade. E você sabe como é falar alguma coisa para uma pessoa, uma coisa falar para milhares ao mesmo tempo. Isso é muito grande. Para você depois reverter, é muito difícil. Então, acho que essa credibilidade que o rádio tem, a agilidade de não precisar ligar uma câmera, você chega lá, liga o microfone, fala, né? Se você for um bom comunicador, você só precisa dos tópicos, você desenvolve o tema, já é mais rápido do que ter que escrever uma matéria para que alguém possa ler, né? Então, colocar um equipamento na rua mais rápido, chega mais ligeiro. Então, acho que essa agilidade do rádio e essa abrangência e essa credibilidade que foi sendo construída ao longo do tempo, ainda dá ao rádio, né, como é que eu vou dizer, essa importância que ele tem na vida das pessoas, essa relevância, que eu acho que é o que realmente é o mais importante no meio de comunicação. É ele ter um sentido. O sentido é das pessoas acreditarem naquilo que é propagado naquele meio de comunicação. Acho que isso é a raiz principal. É o fim, para que ele foi criado. Isso, né? O propósito específico, né? Isso. Bom, pessoal, nós estamos conversando, recebendo hoje no nosso episódio do número 8, nosso companheiro, colega, radialista, Nonato Alves, que veio enriquecer o nosso podcast. O tema de hoje que a gente está abordando, o rádio e seus desafios. E ninguém melhor do que Nonato Alves para enriquecer e contribuir, corroborar com este assunto no nosso podcast Ponto de Vista. Bom, me dirigi a você uma vez mais, dando boas-vindas. Você que está chegando agora, inclusive, né? Nosso muito obrigado pela sua parceria, você do outro lado da tela, nossa gratidão, e já reforçar o pedido para que você curta, compartilhe, divulgue e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante. E ativar o sininho lá para você receber nossas notificações. Almir, eu não assisti os outros episódios, os episódios anteriores, não tem problema. Você pode ir no nosso canal e rever todos os episódios do nosso podcast Ponto de Vista. Fechado? Muito bom contar com você, viu? Pode ter certeza disso. E a gente segue conversando com o Nonato Alves nessa perspectiva, gente, da temática, o rádio e seus desafios, né? E ainda entrando propriamente dito no tema, Nonato, na sua visão, a seu juízo, quais são os maiores desafios do rádio hoje? Os maiores desafios do rádio hoje, Almir, eu acho que um dos principais deles é voltar, né, a ter aquela interatividade que ele mantinha com os ouvintes numa época em que ele foi mais forte. Eu acho que hoje as emissoras estão... A gente tem usado muito, né, a internet para se comunicar com o ouvinte, para entrar em contato, para falar, enfim. Mas eu acho que o corpo a corpo no rádio ainda é muito importante. Ou com o ouvinte no estúdio, ou com o rádio na rua, nos lugares onde ele tem que estar. Eu acho que isso é o que ainda pode salvar as emissoras, assim, aquelas que têm mais dificuldade de se manter, porque realmente é preciso criar identidade. Com o advento da internet e essa
fragmentação que eu falei para você dessa audiência, que as pessoas passaram a consumir áudio de uma maneira totalmente diferente e com diversos formatos, então fica difícil de você manter alguém atento ao que você está falando, ao que você está dizendo Realmente. no rádio, porque tem muita coisa para distrair, entendeu? Muita coisa para distrair. Eu sei que o rádio já tem tentado se adaptar muito a essa questão, por exemplo, de se ouvir pelo celular, mas ainda há muita concorrência no próprio celular. De fato. Você está ouvindo aqui, mas chega um WhatsApp, você para de ouvir, aí vai ouvir o que chegou, ou vai na rede social e você esquece que estava ouvindo, né? Tem que baixar um aplicativo, né? Às vezes, então tem que ouvir com fone de ouvido para poder o sinal chegar. Então, todas essas dificuldades pequenas, elas acabam dificultando esse acesso ao rádio, e tem muita gente hoje que não escuta o rádio tradicional. Se escuta é porque alguém mais velho, tradicionalista, dos 40 mais, né, ou 30 mais, de uma geração mais antiga, ouviu muito e tem o hábito de ouvir. Então, por tabela ou por solidariedade, aquela pessoa hoje que é mais jovem escuta. Mas geralmente as pessoas estão realmente para curtir música, não quer, ou então para o podcast, que trata de um assunto específico do seu interesse, né? E eu acho que o rádio ele precisa se adaptar a essa nova realidade. Ele precisa começar a querer tratar de pontos específicos também na sua programação, de tentar achar onde é que está aquele público específico para esse assunto, para esse programa, para ele criar uma grade voltada realmente com um objetivo, né, bem claro, para que ele possa alcançar assim, as metas que ele precisa alcançar, para ter uma boa audiência, para poder vender um bom espaço, né, de publicidade. Porque realmente está difícil, a concorrência está muito grande, né? E eu nem digo que é de emissora para emissora, está muito grande realmente com as plataformas digitais e com essa mudança de geração, Concordo com que tem você. perdido o hábito de ouvir rádio. Concordo com você. Inclusive, Nonato, corroborando com a sua fala, eu vi outro dia, recentemente, uma pesquisa que saiu acerca daqueles que consomem rádio tradicional, como você bem colocou. E, de fato, você citou muito bem a questão da geração, porque, de fato, quem ouve rádio hoje, essa nova geração não ouve. Majoritariamente, pessoas de 30, 40, 50, 60, enfim, por aí vai. Mas menos de 30... majoritariamente os jovens não ouvem. E realmente, acredito que essa questão da geração que você citou muito bem. E ainda pegando o gancho, você deu uma pincelada aí com relação à mídia, a divulgação no rádio. E eu pergunto, Donato, dentro dessa mesma visão, dessa mesma perspectiva sua, a publicidade, ela ainda é eficaz no rádio? O rádio continua com esse poder? Como é que você vê isso? Como é que você enxerga? Sim, o rádio ainda é um bom vendedor, é um bom lugar, é um ótimo lugar para se anunciar. Por quê? Porque fala diretamente com o consumidor, né? Diretamente, ou seja, quando se anuncia no rádio, você vai a possibilidade, a probabilidade de que a pessoa escute aquilo que você está vendendo, que você está anunciando, é muito grande. Porque por mais que você esteja desatento fazendo alguma coisa, mas tem um camarada ali que está falando com você direto. Verdade. Ou por causa de uma música, de vez em quando você presta atenção. Sim. Ou alguma coisa que alguém falou, né? A gente percebe que está trabalhando ali, pode ser numa oficina, Isso. ou no carro, conversando, mas tem sempre alguma coisa, porque parece que tem alguém a mais na turma. Sim. Né? O locutor é alguém a mais ali naquele meio. Né? Exatamente. Então, acho que é um canal ainda que é muito importante, muito forte, principalmente, né, para esse público, né, que já é mais maduro, né, que tem mais, que procura decidir suas compras com mais responsabilidade, confiando na informação que recebe, né, e confiando no veículo que está repassando aquela informação, levando em conta a credibilidade daquele veículo, que não vai querer vender qualquer coisa de qualquer jeito, porque tem que ter essa preocupação também. Então eu acho que o rádio, eu tenho certeza que o rádio ainda é um bom lugar, um bom meio de comunicação para se fazer publicidade. O que eu sinto e o que eu percebo é que tem muita gente equivocadamente achando que tem a rede social, que só a rede social vai fazê-lo vender bem. E tem muita gente quebrando a cara com isso. De fato. Na prática, a gente percebe isso, na prática, porque muitas vezes a publicidade não chega para a pessoa na rede social. Quando chega, não é o público específico, embora a gente tenha ferramentas para isso, a gente sabe disso, que as redes sociais permitem que você... Mas nunca é uma garantia. O público de rádio você já percebe mais ou menos. Não é tão difícil você identificar. Basta faça uma campanha só no rádio e veja o retorno.
pergunto, peço para o ouvinte dizer onde é que ouviu a publicidade, né? Como é que ele soube da promoção, que você vai ver se teve o retorno, é muito mais fácil, muito mais simples. E até de interagir mesmo e tudo mais, pela rapidez, né? Pelo alcance. Então, eu acho que quem está perdendo essa visão, não anuncio rádio, porque meu público não está lá, ou não entende de rádio, ou não entende de publicidade, ou... Tem segmentos, de fato, que se dão muito bem sem o rádio, né? Tem alguns segmentos que conseguem fazer isso, falar com o seu público, mas aí você tem que catar também esse público na internet para ficar junto de você, que se identifique com a sua marca. E aí é mais para o marketing mesmo, né? Mas, em vias gerais, eu acho que o rádio ainda é uma grande forma de se fazer publicidade com grandes retornos. Bem, eu lembrei de um detalhe aqui, querido internauta. Nós apresentamos o nosso companheiro, nosso colega, o convidado de hoje, Nonato Alves, como radialista, mas além de radialista, você é formado em marketing também, né, Nonato? Isso, marketing. Pronto, também. então ele fala com respaldo. A gente está ouvindo quem tem respaldo para falar também no que tange ao marketing, à divulgação. E você citou bem, Nonato, porque, lamentavelmente, é lastimável a gente poder afirmar isso. Eu já ouvi pessoas exatamente mencionando essa mesma fala sua em relação ao rádio, achando que as redes sociais vai substituir o rádio. E automaticamente, quando essa pessoa me falou isso, eu absolutamente na hora, eu confrontei. E disse, você está equivocado. Uma coisa... É óbvio e evidente, como você disse, há uma especificidade nas redes sociais que pode e colabora, e não tenha dúvida, mas não substitui o rádio, porque o rádio, como você muito bem disse, é o canal direto que vai aonde a rede social não vai. A dona de casa que está lavando seu prato, o camarada está trabalhando como mecânico, enfim, né? Então, realmente, de fato, o rádio, eu acredito também e concordo com você com relação a isso. Mas, Nonato... Você vê que, só para complementar... Pode ficar à vontade. A gente está debatendo isso. Então, você vê que nas pesquisas que são feitas, em termos Sim. de credibilidade, o rádio aparece à frente das redes sociais. Rede social, todo mundo publica o que não quer, é de graça, não é à toa. quer. Sim. Aqui no rádio você tem que ter responsabilidade, né? Porque tem as regras, tem as leis, você não vai botar qualquer coisa no ar. Absolutamente. Você pode cometer um erro de alguma maneira, é passível, porque toda atividade a gente pode Evidente. cometer, mas que a credibilidade, a responsabilidade de se dizer algo na rede social, de se publicar algo na rede social e de se dizer algo no microfone de uma emissora, né, com credibilidade, com um trabalho já prestado, é bem diferente. Então, eu acho que isso conta muito na hora de você escolher um canal para anunciar. Não tenha dúvida, viu, Nonato? E aí, Nonato, ainda seguindo com a nossa conversa, como é que você enxerga a digitalização do rádio? Como é que isso contribuiu para o bem ou para o mal? Como é que você analisa esse fato? Assim, a parte técnica a qual eu tive acesso, que foi essa parte mais de você sistematizar toda uma programação, de você ter mais controle sobre tudo, né, aquilo que vai ser levado para o ouvinte, a qualidade ser melhor tecnicamente, com uma qualidade de som melhor, foi muito boa em relação, né, a esse avanço. Agora, já me falaram do rádio digital, de um sinal digital que eu nunca ouvi, nunca entendi direito. Já li sobre, mas eu nunca entendi direito o que não deu certo. Porque me parece que queriam botar alguma coisa assim digital e teve alguma coisa tecnicamente que foi inviável e parece que parou. Eu não sei, eu não entendi muito essa onda dessa digitalização do sinal de transmissão de rádio. Se existiu essa ideia, como é que ela foi, por que ela não deu certo. Porque houve uma época que o pessoal dizia que ia sair, inclusive o FM, ia ter um sinal digital que seria bem mais, né, uma qualidade bem melhor. E eu nunca entendi direito se isso foi para frente ou não, se isso está sendo implantado ou não. Eu não vi mais informações em relação a isso. Mas essa parte de digitalização de você ter um estúdio, por exemplo, como esse aqui, que poderia ser muito mais de uma rádio, né? Sim, não tenho dúvida. Equipamento hoje de ponta, e as emissoras estão caminhando para isso, porque percebem que precisam entrar no meio também do digital, né? E quem souber trabalhar direitinho, quem souber fazer direitinho, tem possibilidade de crescer. Perfeito. Porque não vai... eu acho, amigo, o mais importante ainda continua sendo o conteúdo. Concordo plenamente. Tem que ser o conteúdo que as pessoas têm interesse. Não é a forma. Isso. A forma é importante. Não o formato é importante. Mas o conteúdo, aquilo que se está publicando é ainda o mais interessante. Seja em qualquer meio de comunicação que for. Seja na rede social que for. Se não tiver interesse, você passa. Você passa para frente. Você procura outra coisa. Então, eu acho que a chave sempre foi essa e vai continuar sendo.
o que você tem que tratar do que a comunidade, do que o ouvinte quer saber, do que o ouvinte está interessado em saber, né? Para você poder mantê-lo ali preso a você. Você foi muito assertivo, Nonato. De fato, a gente percebe que, principalmente no mundo de hoje, digital, onde as pessoas, entre aspas, não têm tempo, há uma agilidade, um imediatismo. É necessário ter conteúdo, porque senão não chama atenção, senão não prende. A pessoa, como você disse, passa e vai embora. E o rádio precisa disso, não tenha dúvida disso. Já a gente continua a nossa conversa com o Nonato Alves, ele que é radialista, formado em marketing também, está conversando com a gente, corroborando com essa perspectiva do rádio e seus desafios. Já a gente segue conversando com o Nonato para falar um pouco sobre esse papel, para ele delinear para a gente um pouco sobre esse papel das redes sociais e a interação com a audiência que ele já pincelou aqui no princípio da nossa conversa. Mas antes, a gente quer, uma vez mais, né, nos dirigir a você, pedindo que você repasse aí seu contato, ou melhor, seu comentário, curta, compartilhe, divulgue e se inscreva no nosso canal. Esse nosso pedido, a gente deseja que você leve a sério, ative o sininho para receber as notificações. É muito importante para a gente ter você como inscrito no nosso canal. Se você já é inscrito, já me inscrevi. Muito obrigado. Nossa gratidão pela sua confiança no nosso trabalho, no nosso canal também. E você que não assistiu os demais episódios, você pode rever cada episódio no nosso podcast Ponto de Vista. Ao meu desejo, divulgar minha marca, minha empresa no seu podcast. É simples e fácil. É só entrar em contato conosco através do WhatsApp, que está aparecendo aqui, gente, ó. Legal, 889-9703-4164. E aí, seguramente você terá a oportunidade de divulgar sua marca no nosso canal e seguramente terá um retorno, não tenha dúvida disso. Por falar nisso, quero agradecer aqui de antemão e partir aqui para os nossos parceiros que contribuem, colaboram e permitem que a gente tenha essa conversa agradável, esse bate-papo. Os nossos patrocinadores, a Agility Telecom, provedor de internet 100% fibra ótica, possibilitando uma conexão estável e alta velocidade para você curtir os seus jogos e streamings favoritos, com atuação na cidade de Farias Brito e zonas rurais de Várzea Alegre, Cariús e Grangeiro. Agility Telecom, um jeito novo de conectar pessoas. Grave esta empresa, Agility Telecom. Contamos também com a parceria da Cantina, espagueteria, esfirraria, pastelaria e pizzaria. A Cantina, ela faz questão de usar material de primeira qualidade, pensando na clientela, em você, cliente. Massas em geral, calzone, beirute e as mais saborosas pizzas da cidade, comprovadamente. Cantina Pizzaria, aberto de terça a domingo, de 5h30 às 22h30 ou 17h30 às 22h30. WhatsApp Delivery é o 889-96747293. E contamos com a parceria da Centep, Centro de Ensino Técnico e Profissionalizante. Centep, uma instituição de ensino que oferece cursos técnicos de alta qualidade para quem deseja se destacar em áreas da saúde e afins. Bom, destacamos o técnico em enfermagem, um curso completo que prepara os alunos para atuar em hospitais, clínicas e unidades de saúde, proporcionando um atendimento de excelência e impacto direto na vida das pessoas. Centep, Rua Francisco Salviano 73A, Alto do Tenente. Informações dos cursos, WhatsApp 889-9835-5664. Bom, de volta ao nosso bate-papo, nosso 8º episódio com o tema O Rádio e seus desafios. Bom, nós estamos recebendo com muita alegria, com muita satisfação, ele que gentilmente atendeu o nosso convite, nosso colega de profissão, radialista, e também nós mencionamos aqui antes, ele é formado em marketing também, o nosso querido Nonato Alves está conversando com a gente dentro dessa temática e o papo está sendo muito produtivo e proveitoso, pode ter certeza, enriquecedor. E nós antes da gente fazer a nossa pausa, né, para falarmos um pouco sobre os nossos parceiros, nós questionamos o Nonato acerca das redes sociais, né? O papel da rede social com relação à audiência, à interação com a audiência. Eu queria que ele mencionasse, ele já deu uma pincelada a respeito disso, queria que você delineasse para a gente, Nonato, como é que você enxerga, como é que você vê essa questão das redes sociais e a interação na contribuição para o rádio? Seria um desafio também a tentar paralelamente alinhar? Sim, eu acho que a rede social pode contribuir e muito, né, para o sucesso de uma emissora, do rádio e do rádio em geral.
O que a gente percebe muitas vezes é que, às vezes, pode ser mal utilizada, né? Precisa ser eu sempre digo que o pessoal de rede social é diferente do pessoal do rádio tradicional. Então, você tem que ir para lá com uma abordagem mais específica, né? Com linguagem um pouco mais trabalhado, para poder se destacar, porque a rede social tem conteúdo demais, né, Almir? Muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, realmente, né? Então, para você se destacar, realmente, você tem que ter aí um pouco mais de preocupação nesse sentido, né? De levar para as pessoas um conteúdo mais bem elaborado e que não seja tão longo quanto se é no rádio tradicional. Mas eu percebo que as pessoas estão se abrindo para isso, né? E hoje você ter seguidor numa rede social pode ajudar muito na sua audiência, né? Você não pode... Tem os problemas de direitos autorais, né? Que Isso. Muita coisa da programação não pode ser transmitida. De fato. Né? Porque você entra com aquele problema de bloquear, derrubar a live, aquela coisa toda. Mas existem muitos conteúdos da emissora que podem ser compartilhados na internet para quem não acompanha a emissora, né? A emissora tradicional, mas que pode ser realmente gravado, compartilhado nesses vídeos curtos, que vai te dar um engajamento, que você daqui a pouco pode estar ali monetizando sua página, né? Pode ter um retorno ali para você. Você pode utilizar também como um plus, né? Alguma coisa a mais para vender o seu comercial, de colocar o logotipo do cara na página da emissora, né? Fazer parcerias exclusivas também com empresas, aquelas que não conseguem ou que não entendem que o rádio tradicional é um bom lugar para se fazer um investimento, mas que na internet, se a emissora tiver uma presença forte, faz-se pela internet. Perfeito. Então, isso tudo tem um leque de coisas que você pode fazer e programas voltados para o público da internet que podem ser também compartilhados na programação da emissora. Então, um monte de coisa que pode ser feita. É uma ferramenta, você tem que saber utilizá-la, né? Se você utiliza mal, né? Se você utiliza mal, você não tem retorno. Se você utilizar bem, se você souber levar, você consegue. As emissoras hoje ganham muito bem em relação a isso, com transmissões de fato simultâneas, né? Pela internet, pelo YouTube principalmente, né? Quase todos os canais abertos hoje, ou alguns até fechados, transmitem ao mesmo tempo, porque realmente vem como uma entrada de receita ali, né? Não tenha dúvida. Nonato, eu estava outro dia, gosto muito de averiguar, pesquisar acerca exatamente do rádio, para a gente procurar, obviamente, ampliar nossa percepção, nosso entendimento, procurando bons profissionais, enfim. Mas, Nonato, a gente tem percebido o seguinte, e é claro que nós que militamos no rádio, isso fica bem claro para a gente, perceptível, com relação à formação de bons profissionais, Nonato. A gente percebe que, diferentemente de anos anteriores, da nossa geração, digamos assim, a gente não vê tantas pessoas, tantos jovens, eu quero ser radialista. É muito raro isso, né? Mas a minha pergunta a você, Nonato, é o que é necessário para formar um bom profissional? Eu acho que o bom profissional, na verdade, Almir, ele vai ele vai se complementando, se realizando ou se fazendo ao longo da sua carreira, né? Porque você leva um bom tempo para poder seu nome realmente ter um destaque, para as pessoas olharem para você como aquele profissional naquela área. Então, não é só ter uma boa voz, não é só ter, né? Tem um conjunto de coisas na comunicação, de fatores, né? Que as pessoas levam em conta para dizer, eu gosto do trabalho desse cara, eu vejo ele como um grande profissional. Então, não existe uma receita formada. Acho que cada pessoa vai conseguir trilhar por alguns caminhos. É muito relativo, né? É muito relativo. Às vezes um cara baita profissional e tem gente que acha que não é. Então, não tem como você dizer assim. Verdade. Agora, quem se destaca mais, aquele que aparece mais, de fato, agrada mais pessoas. Né? Quem consegue agradar mais pessoas tem a opinião mais favoráveis, né, em relação ao seu trabalho. Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação de sempre somar, não se preocupar com críticas vazias. As críticas que aparecem você tem que observá-las, analisá-las, ver se tem algum fundamento de fato, se vão contribuir para o seu crescimento ou não, né? E ter essa preocupação básica de fazer o que é mais importante, que é levar para as pessoas uma mensagem que seja verdadeira, que seja do bom profissional que você é, que as pessoas enxerguem em você aquilo que
que você diz realmente, você diz porque é de você, da sua personalidade, é do seu profissionalismo, a sua maneira de fazer. Então, eu acho que um bom profissional nessa área do rádio, ele precisa ter esse compromisso, principalmente com o público. O público que é a razão principal, né, da gente existir, é quem te dá o respaldo, é quem faz com que a emissora te valorize, é o público. De né? fato. É o público que realmente nos dá esse respaldo. Então, eu acho que é quem faz a emissora repensar muitas vezes antes de lhe mandar embora, né? Porque sabe que pode perder algum espaço, porque aquela pessoa representa para a emissora representa né, uma fatia importante da audiência. E então acho que é isso, o bom profissional ele tem que estar preocupado com isso. Agora, como é que ele vai fazer, acho que é de cada um. Não existe uma receita pronta para dizer, você é um bom profissional, faça assim. Não, às vezes dá certo com uma pessoa e para outra é outro caminho, é outro jeito, é outra maneira. Né? Perfeitamente. Contanto que haja seriedade, eu acho que dá para se destacar. E aí, Nonato, ainda pegando o gancho aí da sua fala, vale a pena investir na carreira do rádio hoje, Nonato? Visto que eu mencionei há pouco a questão de dados. Eu me refiro a dados, aliás, não trouxe dados específicos, mas eu vi de fato que não há interesse de jovens se interessando pela carreira do rádio. Isso ficou lá atrás. Eu perguntaria a você, quanto profissional, vale a pena ainda investir na carreira no rádio, Nonato? Pronto, amigo, vale muito a pena. E eu acredito que, principalmente nos grandes centros, ainda existe uma procura muito grande, porque as emissoras ainda são muito fortes, existem redes de rádio que ainda são muito fortes também em relação a isso, e não deixou nunca de ser um meio que não chamasse a atenção das pessoas para isso, né? Muita gente ainda faz faculdade de rádio, faz faculdade, né, de rádio e televisão, enfim. E eu acredito sim, que ainda é um dos setores mais importantes. Se houve alguma desvalorização, foi em detrimento realmente da desvalorização do rádio em si, do meio de comunicação em si, e depois, em consequência disso, dos apresentadores, dos comunicadores, né, dos programas, que muitos deles deixaram de existir ao longo do tempo, e a gente percebe mais a admiração por esse meio, Almir, e a necessidade de pessoas competentes, né, que sejam valorizadas, né, ainda existe. Então, a gente tem que pensar sempre nessa perspectiva de que donos de emissoras, empresários, pessoas que utilizam o rádio como meio como empresa, né, como empresa de comunicação, de geração de emprego, enfim, e de difundir, né, toda uma cultura, a questão realmente do país, do local onde a emissora está inserida. Então, acho que é importante que as pessoas percebam isso, que é preciso essa revitalização também do rádio nesse sentido, como meio de comunicação, que trabalha com pessoas, né, que precisa, porque eu acho muito difícil um dia um robô estar aqui falando Realmente. como um ser humano faz. Realmente. Porque o robô nunca vai sentir, eu imagino, né? Pode ser que algum dia ele vá desenvolver alguma emoção, não duvido de nada. Mas até hoje eu imagino assim, que há meios ainda, há setores que não poderá nunca ser robotizado. Absolutamente, então, concordo acho que plenamente. o meio de comunicação ainda do ser humano falar e sentir, se indignar e falar o que pensa. E cada um pensa de um jeito, né? Ninguém é programado para pensar igual. Então, a gente tem a empatia, que concorda ou não com a pessoa, sente ou não mais ou menos o que a pessoa sente. Mas eu acho que o rádio precisa repensar isso. Não apenas a sua estrutura física, digitalizada, com bons estúdios, não, mas também com profissionais qualificados, profissionais que realmente cumpram com o seu dever, que tenham essa preocupação, inclusive, com a sua atividade diária, que saibam a importância do rádio para as pessoas, no dia a dia das pessoas. Então, eu acho que ainda vale muito a pena. Acho que a dificuldade de hoje é você estar no lugar que você se encaixe bem, que você possa realmente crescer, se desenvolver, né? Ter uma perspectiva melhor de carreira, essas coisas. Acho que quem entrar vai ter, porque a concorrência eu acho que ainda é muito grande. As emissoras, principalmente desse interiorzão do nosso Brasil, do nosso Nordeste, elas podem de alguma maneira ter aberto as portas assim, muitas vezes por falta de condição de ter um profissional mais gabaritado, com mais experiência, porque realmente ele vai cobrar mais caro. Não tenho dúvida. E aí as emissoras realmente têm penado, têm que pagar imposto,
né? Abrir uma emissora hoje em dia, instalar uma emissora não é tão difícil. Agora, para mantê-la, aí tem muito a ver com isso. E aí precisa de um bom comunicador. O essencial do rádio é a comunicação. De fato. A música, ela sempre foi importante, mas sempre existiu a figura do comunicador. Né? E principalmente hoje, né, Nonato? Porque a gente sabe muito bem que se de repente a pessoa... eu já vi muitos grandes profissionais mencionarem a respeito. Quem quer ouvir só música, além de você pode pegar um pendrive, entupir de música e ouvir, pode ir nos streamings, mas quem liga a rádio não tá à procura só de música. É como você bem disse, está à procura de um conteúdo e de um bom comunicador, alguém que saiba realmente conversar, dialogar com a pessoa que está do outro lado do rádio, não é isso? Exatamente. É o que ainda, né, nos mantém conectados Perfeito. com as pessoas, o rádio e as pessoas. É quem está do lado de cá do microfone e quem está do lado do rádio. Essa ligação íntima que as pessoas têm de querer conversar com aquela pessoa, de querer ouvir aquela pessoa, de querer... Aí o que ela vai dizer, como ela vai dizer e tudo mais, cada um desenvolve a sua forma, a sua maneira, né? Mas Perfeito. ainda é isso que mantém o rádio vivo. Perfeito. Né? Nonato, você como experiente que é no rádio, na comunicação, quem sabe existe algum internauta que está aí nos ouvindo e, puxa vida, pensa assim, eu tenho vontade de ingressar no rádio. Qual conselho você daria? Que orientação você repassaria para essa pessoa que sente o desejo de ingressar no rádio e começar a sua carreira como comunicador? Bom, primeiro que se prepare, né? Se qualifique para isso. Não entre mais como amador, porque eu entrei como amador, sofri muito. Eu acho que você tem embasamento, e eu acho que as pessoas hoje estão se preocupando mais com isso, até porque há muitas oportunidades Sim. de se formar hoje em dia, né? Você pode fazer cursos online, se formar, né? Então, eu acho que a gente tem que abrir realmente a cabeça para isso, né? Para você ter pelo menos o básico do básico, quando for falar o microfone, né? Ter um pouco mais de segurança, ter o respaldo de um certificado, né? De uma universidade, que as emissoras... Está um problema nessa questão de se contratar, porque as emissoras não querem formar mais ninguém na prática. Verdade. Elas querem alguém que já tem alguma experiência. Isso. Entendeu? Porque ninguém quer. Antigamente pegava-se, como pegaram a mim, né? Não sei como é que você começou, você já chegou com alguma bagagem? Não. Então, Comecei do mesmo jeito que você. Zero. Eu também, do zero. Olhando nos profissionais que existiam, dos quais eu gostava, dos quais... Então, você vai fazendo na prática. E as emissoras tiveram essa paciência. Isso. Hoje e o que acontecia muito é que quando o cara ficava um pouquinho melhor, vinha a emissora maior ali, tirava o camarada. Isso. Né? Já estava na escola, né? Isso. Aí saía e ia para a emissora maior. Então, sempre houve essa perspectiva. Mas hoje eu acho que é mais, você já tem que entrar realmente com um pouco mais de qualificação, para que você tenha um respaldo maior, né? Para que você tenha, inclusive, barganha, para poder exigir um salário melhor, para que você não seja um amador completamente, né? E não possa e tenha que aceitar aquilo que a emissora diz, que você não tem experiência, né? Você vai aprender, a gente vai, né? Isso. Eu acho que a pessoa tem que se preocupar muito. O profissional que quiser entrar no meio de comunicação, porque é muita concorrência. De fato. Muita concorrência. Muito. Né? Quando não é da emissora, é com a televisão, quando é na televisão é no stream, quando é no stream é na rede social, enfim. Então você realmente tem que ter um pouquinho mais de capacidade de se comunicar com as pessoas para que você realmente possa se destacar. Então, quem quer, eu acho que o ponto principal hoje é ter uma qualificação, já entrar um pouco mais qualificado. Experiência, não, mas bagagem, saber onde é que está entrando. Perfeito. Né, para poder chegar para as pessoas, saber pelo menos negociar, conversar, dizer, não, mas eu sou formado nisso, eu tenho eu tenho condição de me desenvolver, eu estou querendo uma oportunidade, mas eu posso desenvolver um bom trabalho, tenho uma ideia, está aqui, entendeu? Perfeito. Para você não ficar doido como a gente fazia, né, sem entender nada. De fato, você disse muito bem, eu também tive essa mesma, esse princípio, né, de começar do zero, mas enfim. E já a gente retoma a nossa conversa com Nonato Alves, ele que é um baita comunicador e a gente tem o privilégio de trabalhar junto e convidamos, ele aceitou o nosso convite, está aqui. Já vamos tratar sobre o futuro do rádio. Quero saber qual a visão, a perspectiva, a cosmovisão do Nonato em relação ao futuro do rádio. Como é que ele enxerga o rádio daqui a alguns anos? Já ele vai responder essa pergunta aqui no nosso podcast Ponto de Vista. A gente faz aquela parada básica, mais uma vez, nos dirigindo a você, né, para agradecer sua parceria, você, internauta que nos acompanha, e
agradecer também os nossos parceiros, né? Eles que propiciam e nos dão oportunidade para que nós estejamos aqui toda quarta-feira à noite conversando com você, levando até você uma conversa agradável, produtiva e proveitosa. E para isso eu quero agradecer os parceiros da EasyCore, Instituto de Saúde Integrada, Medicina e Saúde, atendimento clínico multidisciplinar, tomografia computadorizada e exames laboratoriais. Cuidar de coração é nossa especialidade. EasyCore em Várzea Alegre. Inclusive, você pode visitar o Instagram da EasyCore, @easycore.instituto. Contamos também com a parceria da Cred Bahia. Tudo em móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, cama, mesa e banho, com as melhores condições de pagamento. Cred Bahia, tudo para a sua casa, sem você sair de casa. Na Rua Coronel Pimpim, Centro Comercial de Várzea Alegre. O Instagram, @cred.bahia. O WhatsApp, você pode contactar com um dos vendedores da Cred Bahia através do 993352909. E também contamos com a parceria da Splan. Splan Confecções, apaixonada por você, na Rua Deputado Luiz Otacílio Corrêa 67, Centro, WhatsApp 889-9307-7017. Você pode também visitar o Instagram da Splan e conhecer um pouco mais das novidades, das ofertas, das promoções, @Splan, moda feminina, masculina, infanto-juvenil, moda fitness e varejo. São 26 anos servindo bem a população de Várzea Alegre. E também contamos com um novo parceiro, a Poli. A Poli é referência em fardamentos profissionais, uniformes personalizados, ternos de time, além de produzir bonés com sua marca e mochilas escolares. Seja para sua empresa, seu time ou escola, a Fábrica Poli entrega identidade, conforto e durabilidade em cada peça. Conheça mais sobre a Poli no Instagram, @Poli_Fardamentos. O WhatsApp é o 889-9927-0078. Agradecer aí a Poli pela parceria e a confiança no nosso trabalho. Bom, retomando aqui nossa conversa com Nonato Alves, nosso convidado de hoje do episódio número 8, nós estamos tratando da perspectiva rádio e seus desafios, né? E a gente, antes da nossa parada, nós perguntamos ao nosso querido companheiro Nonato com relação ao rádio no futuro. Como é que ele enxerga o rádio no futuro? Como é que você vê, Nonato, o rádio daqui a alguns anos? Almir, na minha singela opinião, levando-se em conta essas mudanças que têm acontecido, vai ficar melhor quem se adaptar melhor. Vai ficar melhor a emissora que abrir a cabeça, que abrir realmente os olhos para um futuro um pouco mais difícil, por essa fragmentação da audiência, mas que com possibilidades de você conseguir falar com muitos públicos. Se a emissora conseguir encontrar uma fórmula de manter um pouco do tradicional, que vai permanecer durante algum tempo ainda, a gente não sabe até que geração esse rádio vai ser forte. Até que ponto ele vai, né? Até que ponto e até que momento né, da geração ele vai se segurar nesse tradicionalismo. Certo. E em que momento ele vai ter que mudar essa linguagem, começar a mudar e mesclar o tradicional com o novo, e tentando formatos, maneiras de se adaptar e trazer esse público para junto da emissora novamente, principalmente esse público mais jovem, né, que é muito focado em coisas assim muito, como é que eu vou dizer, efêmeras, muito rápidas, né, que mudam de gosto muito rapidamente, né, de fato, que são influenciados por esses influenciadores da internet, e que também, como é que eu vou dizer, que não escuta a opinião de alguém que fala no rádio, mas escuta a opinião de alguém que fala na internet. Verdade. Entendeu? E se vai ser necessário, ao invés de locutores, ter influenciadores da emissora presentes na internet para defender a emissora, para vender a emissora, entendeu? Eu não sei, vai ter que se achar uma fórmula. E a emissora que conseguir, as emissoras que conseguirem achar essa fórmula, esse equilíbrio entre o tradicional e o que é novo, e conseguir se manter, né, agradando esses públicos e falando diretamente a esses públicos, se conectando com esses públicos, acho que é o rádio que vai ter no futuro, né? Talvez quebrasse um pouco dessa formalidade que o rádio ainda mantém,
Sim. Né, de ser... O rádio, às vezes, eu vejo como um senhor de idade, entendeu? Verdade. Que ainda tem uma formalidade muito grande na maneira de se comunicar. De fato. Ainda mantém, assim, algumas coisas muito... Tudo bem que tem muito a ver com a credibilidade, com a forma. Quem escuta também gosta daquele jeito, daquela maneira, mas eu acho que vai acabar virando praticamente também podcasts, algumas coisas do tipo, ou parcerias com podcasts, não sei. As emissoras de televisão têm sofrido também com isso, né, porque os grandes comunicadores estão indo embora. Verdade. Estão desaparecendo. As gerações, é isso que eu estou falando, a geração está passando e você percebe que as emissoras têm tido dificuldade de manter o público fiel. Porque tem muita gente que passa todo dia no TikTok, né, vendo vídeo pequeno, vídeo curto, seguindo alguém ou compartilhando um conteúdo que não é o da TV e não vai mais assistir TV. De fato. Quando quer assistir um filme, não vai mais para a TV, vai para outro aplicativo, né, de filme, de série. E as emissoras têm sofrido com isso. Tanto é que as emissoras estão recorrendo também a aplicativos que oferecem o mesmo serviço das concorrentes. Séries, seu conteúdo mais antigo que está lá também. Estão percebendo que o público está fugindo para cá e que a geração tradicional está saindo fora, né? Está abandonando e não consegue, com os produtos novos, prender a atenção do público. Você veja, a Globo perde muita audiência nas novelas, que era um dos produtos principais da emissora, né? Então tem dificuldade de manter, mesmo fazendo remake de novelas que foram grande sucesso de audiência. Isso vale para o rádio. De fato. Vale para o rádio. Então você tem que procurar fórmulas de estar presente onde as pessoas estão, tentando manter um pouco do tradicional, mas pensando também em entrar nessa nova turma que está chegando aí, né? Aí nessa visão futurista sua aí, Nonato, o rádio ele pode se reinventar sem perder a essência? Muito difícil, porque a essência do rádio ainda é a comunicação em si com credibilidade. Não se pode fazer esculhambação na rádio. Entendeu? É verdade. Não se pode. Ou seja, podcast você vê que tem. Quebra-pau, tem o pessoal que vai brigar, polêmica, né? O linguajar às vezes é muito chulo, dependendo do podcast, eu já percebi. Tem muito podcast que é realmente para denegrir a imagem de pessoas. Eu já vi lamentavelmente coisa, né? Existe, lamentavelmente. E aí eu acho que porque a internet dá essa liberdade. Mas aí o pessoal gosta de like, gosta de engajamento e leva por esse lado mesmo. Mas a rádio vai ter muita coisa, porque tem um processo muito forte, né? Tem a legislação do rádio que é muito... tem que ser seguida, né? A lei que estabelece a comunicação do rádio que também tem que ser seguida, né? Tem a postura do comunicador do rádio que também ele tem que ter aquela formação, né, mínima para poder entender que tem muita coisa que ele não pode fazer no rádio. Exato. Não é que ele está com o microfone ligado à disposição, que ele pode falar tudo do jeito que quer. Então tudo isso, é isso que eu estou falando. Há uma formalidade ainda muito grande no rádio que agrada ainda essa geração mais antiga, mas que não agrada tanto a geração mais nova. E que fórmula que as pessoas vão encontrar, quem está no meio, para atingir esses públicos sem quebrar as regras, sem ferir o que pode, fazendo da maneira que pode se fazer, mas agradando. Perfeito. Então, tem um desafio enorme aí, né? Além de tecnológico, de alcance, de se tornar cada vez mais acessível. Será que vai ficar só no FM mesmo? Agora, a grande maioria das emissoras está migrando para o FM, vai ficar no FM, vai ver realmente algum sinal diferente. Como é que vai ser daqui para frente? O rádio vai ter condição de ser mais interativo, que não seja só pelo WhatsApp, não seja só pela rede social, que vai ter algum... A televisão está muito avançada, né? As pessoas já vêm a televisão 3.0, 3. Alguma coisa, que o pessoal já vai clicar no controle remoto, comprar produto. Vai, sabe, quando aparecer uma coisa numa cena da novela, vai achar o produto na loja tal. Então, a interatividade muito mais vai poder votar pela internet Isso. A Globo, inclusive, lançou recentemente, né? Então, a televisão está indo muito à frente e o rádio está ficando para trás. Nesse aspecto de... Sim. E preste atenção à palavra. Interatividade. Interação. Perfeito. Então, é isso que o rádio vem perdendo ao longo do tempo. Que a emissora hoje que bota o telefone no ar? Praticamente nenhuma, né? Realmente. Não bota, né? De jeito maneiro. Vamos liga a internet. Ninguém quer ligar mais. O pessoal não tem crédito. Quando quer ligar pela internet, não tem internet. Exatamente. Então, a forma de interagir do rádio, ela precisa se modernizar, né? Se modernizar. E eu acho que há de se achar um caminho aí, né? Vamos aguardar o que vai ser. Investimento, as pessoas dizem que não conseguem fazer, porque as receitas têm sido difíceis. Isso. Tem muita gente, muita empresa e marca grande que migrou para a internet, de fato. E que não enxerga mais o rádio como um potencial meio de publicidade. Mas os grandes eventos já não são transmitidos pelas rádios. Verdade. Os grandes eventos que
geravam receitas, Isso. né? O que o rádio hoje tem de forte, na minha opinião, ainda é a informação, que todo mundo precisa saber, todo mundo tem interesse, e essa credibilidade. Quem souber utilizar isso de uma maneira que seja inovando a linguagem, procurando se adaptar a uma nova realidade, acho que é quem vai conseguir se sobressair, se manter no mercado, eu creio. Muito bem. Bom, Nonato, ainda a gente está falando de uma forma muito abrangente, evidentemente, de um tema, dentro desse tema geral, de uma maneira mais abrangente, mas quando a gente traz para a nossa realidade, para a nossa comunidade, o papel do rádio na nossa comunidade, o desafio na nossa comunidade, como é que você enxerga dentro da nossa realidade? A gente estava falando de uma forma mais abrangente, agora eu trago para a nossa realidade, obviamente, tratando dessa mesma temática e dessa mesma perspectiva. Como é que você enxerga essa questão dos desafios para a nossa localidade? Porque você sabe que o rádio, por exemplo, existem rádios aqui na região que ela retransmite emissoras em rede, né? E, obviamente, o público é diferente e tal, aí a gente sente um certo choque, a gente percebe também que os ouvintes locais, evidentemente, eles se interessam mais por uma programação local. Como é que você, dentro dessa perspectiva, como é que você analisa os desafios no rádio local? Difíceis, muito difíceis, precisa-se realmente analisar o caminho, porque assim, o rádio é muito presente ainda na vida de quem mora no interior. De fato. É muito presente, as pessoas ainda escutam muito. Né? Quando a gente fala de forma geral, o rádio perdeu um pouco do espaço, mas no interiorzão ainda é um meio de comunicação muito forte, muito presente. Né? E eu acho que quando você foca no local, é a grande sacada. Você é o grande diferencial, Nonato. Criar identidade com a sua comunidade. Isso. Eu acho que é o principal, deveria ser o principal objetivo de uma emissora de rádio. É a sua cidade, é a sua região, é ali onde você vive. É ali onde você vai conseguir anunciante. Ninguém de São Paulo vai anunciar na sua rádio. Absolutamente. Então você tem que criar essa identidade para que você apareça e para que você consiga ter parceiros fortes realmente que entendam que o rádio dá retorno. Né? Então, por que eu estou falando nesse aspecto, Almir? Porque se você se distanciar muito disso, se você ficar muito distante dessa realidade local, você perde espaço. Você perde muito espaço. Então você tem que ter essa preocupação de estar, aí é onde eu digo, você tem que estar junto com as pessoas, presente nas comunidades, conversando com as pessoas, ou as pessoas dentro do estúdio junto com você, para que você interaja, para que você converse, para que você crie identidade, para que as pessoas entendam o trabalho que você procura fazer, para que você tenha espaço, para que você realmente tenha uma marca forte. É o único meio de sobreviver. No interiorzão, velho, que nós vivemos aqui, né, e nesses interiores aqui do nosso sertão, então, porque realmente e veja bem, a concorrência está muito forte, inclusive com conteúdo local. Sim. Porque tem muito canal local que está cobrindo, que está fazendo, está desenvolvendo conteúdo para a internet. Perfeito. E tira a audiência de fato do rádio. De fato. Se tem alguém aqui fazendo uma live com um assunto que eu estou interessado, eu não vou ouvir rádio. É verdade. E a minha tendência é me viciar aqui nesse conteúdo ou em outros e não voltar a ouvir o rádio. Verdade. Entendeu? Então, se você não criar, se a emissora não passar a criar essa identidade forte com o cliente, com o ouvinte, a dificuldade vai ficar cada vez maior. Porque e é muito fácil de entender, se o pessoal não falar do ponto de vista como podcast, quando você que está à frente, ou você ou o Miguelzinho, vão procurar parceiros, eles querem saber da repercussão do seu conteúdo, não querem? Absolutamente. E rádio nunca foi diferente. De fato. As pessoas precisam que as pessoas falem da sua emissora. E falem bem. Melhor que falem bem. Exatamente. Né? Do seu conteúdo, que percebam que os investidores, seus parceiros, entendam que realmente vale a pena ali investir ali, porque realmente para você ter condição de investir. Absolutamente. Para você ter condição de ter uma qualidade melhor, né, de ter um profissional melhor. Então, não tem como fugir dessa fórmula. Eu não vejo. De fato. Não vejo. Dinheiro não cai do céu. Nenhuma emissora vai esperar o dinheiro cair do céu. Não. E receita e as contas chegam. Custa caro manter, né? Tem que se pagar aquilo que tem que se pagar. Realmente. As despesas de todo mês. E muitas vezes o que acontece é isso. Fica quase no 0 a 0 ali. Aí, cadê o investimento? Cadê a mudança? Então fica difícil.
Então, acho que tem que se ter muito essa preocupação de valorizar a sua localidade, a sua cultura, os seus problemas, discutir aquilo que é relevante para a comunidade. Eu acho que é isso que dá, né, poder do rádio, de você poder ter realmente uma presença forte aí no mercado. Eu acho que é isso. E se as emissoras não abrirem os olhos para isso, e sem esquecer, como eu estou lhe dizendo sempre, porque está vindo uma geração aí Realmente. que tem se afastado do rádio e procurar como é que eu vou trazer esse pessoal para cá. De volta, né? Pra cá. Bom, gente, já chegando quase no finalzinho do nosso podcast. Nonato, agora a gente, depois de debatermos aí de você mencionar, falar um pouco e enriquecer esse assunto rádio e seus desafios, eu me dirijo agora a falar do Nonato Alves, comunicador. Se o Nonato Alves não fosse comunicador radialista, o que ele seria? Curiosidade. Rapaz, eu nem sei lhe dizer. Não sei lhe dizer não, sabe? E Não sei, eu não... Depois... nunca pensou a respeito? Não, porque eu me formei técnico em agropecuária. Isso. Né? Aí Ok. depois entrei no rádio, nunca fiz nenhuma atividade no ramo da agropecuária. Ok. Aí entrei no rádio, fiquei no rádio. Fez Mas eu gosto marketing? muito do marketing. Do marketing, Pronto. eu creio que se eu não tivesse sido entrado no rádio e ficado, eu teria, talvez, se eu tivesse tido a oportunidade, né, de ir para essa área do marketing, que eu acho muito bacana. Legal. A maneira como você cria, como você produz conteúdo, a maneira como você... Não só conteúdo, mas produtos também. A maneira como uma empresa se preocupa em criar uma coisa e desde o início ter um objetivo de chegar ao consumidor final. Perfeito. Ou um serviço, e há um processo muito importante, né? Uma cartilha a ser seguida para que aquilo dê certo. Então, eu acho que isso é um processo que a gente vai, quando você entra... às vezes você trabalha no rádio, você faz um comercial ali, que você aprendeu daquele jeito, e quando você vai fazer o marketing, você diz, rapaz, não estava errado, mas sempre poderia ter sido melhor se eu soubesse disso. Exatamente. À época, entendeu? Perfeito, perfeito. Eu sempre poderia ter feito um pouco melhor. Então, até nisso hoje eu falo para você, né? Quando você vai, acho que você vai ser contratado para uma emissora, você sabe fazer um texto comercial, isso, né? A pessoa não se preocupa, né? Isso. Você sabe fazer um texto comercial, sabe escrever uma redação, uma matériazinha rápida para ler, né? Isso tem que ter a técnica, né? De fato, né? De então, fato. Eu acho que se eu não tivesse me tornado a maioria do tempo radialista, eu acho que eu teria partido bem para esse lado do marketing, que foi uma área com a qual eu me identifiquei muito. Não sei se por causa do rádio, por causa do que eu já fiz também na internet, dessa minha aventura pela internet também, mas eu acho que é muito bacana, uma área muito boa e uma área sempre muito ascendente. As empresas precisam disso e precisam abrir os olhos para isso, né? As empresas hoje não têm um marqueteiro na empresa. De fato. Talvez porque não saibam da importância de ter alguém que cuide ali do marketing, realmente. Do marketing como não é de propaganda. Ok. Propaganda é um dos pontos do marketing, isso. Né? Mas é do marketing da emissora. Da empresa. Da empresa mesmo. Da emissora, inclusive, também, né? Isso. O marketing que é uma empresa também. Então, não tem que ter alguém que saiba, que entenda para onde direcionar para a sua marca e tudo que sua marca representa até o consumidor. E quem consegue fazer, você vê quem faz direitinho se destaca no mercado. Faz um diferencial, né? Diferencial. E na concorrência que tem hoje tem que ser diferente. Não tenho dúvida. Nonato, se você pudesse definir o rádio para você, o que é o rádio? O rádio foi uma porta que se abriu e que me trouxe até aqui. Sem o rádio, eu não sei se Nonato Alves, como as pessoas conhecem, existiria, ou se existisse, seria tão conhecido como é conhecido hoje na nossa cidade, assim, com esses 25 anos aí de carreira na comunicação. Então, o rádio foi uma porta que se abriu e que me trouxe até aqui, com altos e baixos, mas me trouxe até aqui, me segurou, me deu a mão até aqui. Então, o rádio para mim tem uma importância muito grande, porque dentro dessa porta que se abriu, após essa porta que se abriu, várias outras portas também se abriram, né? Perfeito. Então, eu acho que tudo que a gente conseguiu realizar até hoje foi por causa do rádio, porque foi sempre a atividade principal. Perfeito. As outras foram secundárias e serviram de complementos. Mas até aqui o rádio tem nos ajudado bastante. E às vezes eu fico triste porque, pela falta de perspectiva que a gente vê muitas vezes em algumas situações, aí a gente acaba ficando assim, será que
vai durar muito tempo? Será que é melhor ir para outra atividade? Será que é melhor deixar o rádio de mão, de lado e procurar outra coisa? Mesmo que seja na área da comunicação, mas em outro espaço, de outra maneira. Né? Você sempre se pergunta, porque realmente essa concorrência absurda que a gente tem hoje, e essas dificuldades que o setor do rádio tem enfrentado, e falta muito incentivo ao rádio. Muito. Para você conseguir uma verba de um governo federal, para conseguir uma coisa, um incentivo, um negócio, tem que ter uma burocracia Realmente. enorme. Mas os impostos tem que pagar, né? Os impostos têm que ser pagos. Exatamente. Né? Tudo que você vai fazer tem que pagar os direitos autorais das músicas que tocam. Né? Todo investimento que você vai fazer, o equipamento é caro. Se você for melhorar a qualidade de som, a plástica da emissora, da vinheta, tudo que você vai fazer é caro, não é barato, é tudo muito... Então, o acesso é difícil, então é difícil você hoje estar no meio se comunicando pelo rádio por causa disso. As emissoras que conseguem estão de parabéns, né? Tem as suas dificuldades, mas é difícil. Quem mantém uma rádio durante muito tempo, quem está conseguindo manter, realmente tem que se desdobrar bastante, né? E deve muito isso realmente ao público fiel que ainda existe no rádio, né? Mas eu acho que o rádio é muito importante para mim, né? Eu não tenho assim... Foi minha salvação profissional, vamos dizer assim. Entendi. Foi meu porto seguro, foi onde eu me identifiquei, foi onde eu consegui aprender muito sobre a vida, no dia a dia, lidando com as pessoas, com o público, que a gente aprende muito e aprende todo dia, né? E ter esse carinho das pessoas, esse reconhecimento, eu acho que é a moeda mais forte que a gente tem para lembrar, para gastar, para dizer assim, eu sou feliz porque eu fiz uma atividade que muita gente gostou e que aprovou, e que diz que gosta, que encontra a gente, tem um carinho, um respeito. Então isso eu acho que é tudo que um profissional quer e precisa, né? Esse tipo de reconhecimento, é verdade. Nonato, e quem quiser lhe encontrar, inclusive, Nonato, queria que você falasse um pouco, para a gente concluir aqui, o Nonato tem uma TV Vaze Alegre, né, que já está bem, digamos, um respaldo, porque leva informação, você está sempre cobrindo eventos, né, Nonato? Eu preciso, inclusive... dar uma reformulada na TV Vaze Alegre e tudo, porque está tendo muita concorrência com os podcasts aqui, né? Parecendo umas estruturas aqui muito fortes, aí eu, coitado, eu digo, meu Deus do céu. Mas, brincadeiras à parte, né? Eu digo assim, se a gente se dedicar hoje à internet, dá certo, amigo. Dá certo. Você precisa ter um pouco mais de constância, presença, sim, né? De responsabilidade, óbvio, né? Do que você está fazendo, mas dá certo, porque as pessoas hoje elas têm um pouco mais de conhecimento e tem muita gente que está consumindo esse conteúdo, né, da internet, que gosta. Então, você tem que achar um nicho ali, tentar ter algumas pessoas que vão ali te dar um respaldo para isso, para que você possa realmente estar no meio dessa galera que é muita gente fazendo. É importante que faça, porque democratiza, né, o setor da comunicação, dá oportunidade para todo mundo, quem tem coragem, quem tem jeito, quem muitas vezes... Então, eu acho que é importante, eu acho que é bom. E eu estou aí com o tempo já. A gente começou, foi o Marcos Filho, né, nosso parceiro. Nós começamos com o vazealegre.com, e depois eu fiz a página TV Vaze Alegre. Aí, depois já acabou nossa parceria, aí eu fiquei com a TV Vaze Alegre. Mas tem outras ideias, outros projetos e tudo. É porque tudo é muito corrido. A gente começa a fazer uma coisa, o dia acaba, você pensou em fazer uma coisa, já surgiu outra, você ficou muito tempo ali. E assim, é tudo muito rápido também, tudo muito ligeiro. Mas a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que se adaptar, mas é muito bom também. Então, traz um pouco de experiência de receita pra gente, que é importante também, né? Não tenho dúvida. Parceiros. Além do mais, Nonato também está no rádio, de segunda a sexta, né, Nonato? Pela Rádio Vaze Alegre FM. Isso, estamos lá, né? No Fala Gente Boa, né? Estamos lá junto, né? Com a esperança que o doutor Luiz Júnior, a doutora Fabiana estejam aí com a gente, que possa nos ajudar também nesse aspecto, né? A gente sempre é muito grato pelas oportunidades. Verdade. Eu nunca quis, eu recebi alguns convites, você falou no começo, para ir para outra cidade, mas eu nunca quis sair de Vaze Alegre. Eu sempre fui muito satisfeito em morar aqui, gosto daqui, e às vezes que eu saí não foi uma experiência legal, não gostei muito não, sabe? Eu recebi alguns convites de rádio
E eu ficava pensando, mas se for para ser igual aqui a Vaza Alegre, porque aqui o custo de vida é menor. É verdade. Né? É verdade. Às vezes você sai e vai ganhar um pouco mais numa cidade maior. Mas o custo de vida é maior. Aí fica elas por elas, né? Eu digo, mas aqui a gente come na casa de qualquer pessoa. É verdade, é verdade. A mãe e pai tá por ali, você vai lá. É verdade. Né, quebra o galho de uma coisa, né, você resolve com os amigos aqui mesmo, compra fiado, paga depois, né, a pessoa vai cobrar, você diz, não cobre não, que é feio, que eu sou locutor, mas cobra. Aí, e por aí vai, né? Mas aí você vai se virando, é a sua cidade, sua casa, né? Então, é verdade. É mais fácil tudo. E aí eu nunca aceitei. Teve convite para Fortaleza uma vez, teve convite para Juazeiro, acho que foi Juazeiro, era Crato uma vez, teve outro convite, foi para Fortaleza também, de outra emissora, teve outro para Pernambuco. Eu digo, rapaz, eu não vou ficar por aqui. Eu não tenho essa ideia de enriquecer. Viver tranquilo, se absolutamente, sim. E está correndo atrás de dinheiro, está correndo risco, é tudo muito violento por aí fora. Eu tenho demais. A impressão que é tudo, Fortaleza principalmente, aqui o Cariri, muito bom, mas realmente muito violento. E já era a época quando eu recebi os convites. E eu pensei, eu digo, não, o último convite que eu recebi foi na época da pandemia, o cara queria que eu fosse, né? Para Jangadeiro. Era Jangadeiro. Tem uma rede, né? Tem sim, ali no Crato. Então ele queria que eu fosse. Eu disse, não, não vou não, está na pandemia e está essa confusão. Eu saí daqui nesse período. Logo no período. Para ficar preso aí, não vou não. Aí que eu não posso vir mais, não vai nada. Aí não fui não. Mas também, ele disse, depois quando terminar, entra em contato. Nunca mais entrei. Mas estamos de boa, estamos levando, homem. A gente tem que ter tranquilidade. Né? A idade vai chegando. É verdade. A gente vai deixando um bocado de coisa de lado. Né? A disposição para correr atrás das coisas já não é mais a mesma. De fato. Né? A gente já pensa melhor se vai se estressar com isso ou com aquilo, escolhendo qual é o estresse que vai sentir. E assim, acho que a vida é assim mesmo, cara. Daqui a pouco você é mais novo, né? Mas daqui a pouco eu estou com 60, com 70, sei lá, se eu chegar lá. E eu não quero estar me acabando, não, sabe? Sei lá. Verdade. Está nas mãos de Deus. Com certeza, viu, Você Nonato? que é da igreja está orando por nós e ele há de nos dar um bom encaminhamento aí. Né? Se Deus quiser. Gente, quem conhece o Nonato sabe, é uma figura, a gente precisa realmente falar. É essa pessoa que vocês acompanharam aí no nosso podcast, uma figura que as pessoas desejam estar perto, que é agradável, extremamente carismático e que conquista as pessoas, conquista os colegas, conquista as pessoas que o cercam. A gente fica muito feliz em poder ter esse contato com o Nonato e mais ainda dele ter aceitado o nosso convite, né, de estar aqui conosco. Nonato, eu quero aqui simplesmente agradecer, externar minha gratidão pela sua amizade, pela parceria e pela oportunidade que você nos dá de enriquecer o nosso podcast e nos ajudar com esse tema muito relevante que é o Rádio e seus desafios. Muito obrigado. Dizer que foi um privilégio poder debater, conversar, aliás, com você, ouvi-lo e, evidentemente, seguramente, uma outra ocasião, a gente vai, obviamente, convidá-lo novamente, deixar os microfones aí para a sua mensagem final para o nosso público do podcast Ponto de Vista. Pronto. Você sabe que o locutor gosta de microfone, né? Não tem jeito. É verdade. Não pode ver um que quer falar. Às vezes eu não quero não, meu pessoal diz, vai, Nonato, você não tem jeito. Aí, mas olha, eu converso muita bobagem também, pessoal. Não, converso muita bobagem. Não. O pessoal às vezes tá na mesa dando risada, você daqui tu não diz isso no ar, na internet, na rádio, já tá louco aí, pronto, ninguém mais me acompanha, nem vai ouvir não, porque a besteira é grande demais, mas só para dar risada, tem que dar muita risada mesmo. É verdade, não dá. A vida às vezes está muito dura, né? E a gente tem que saber separar as coisas, né? Tem que saber se relaxar um pouco, é preciso. É necessário. A vida está muito corrida, muito difícil, muito complicada, muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Muitas coisas que muitas vezes deixam a gente para baixo também. E é tudo muito incerto. Né? De fato. A vida política, social, essa vida que a gente tem vivido hoje, de muita incerteza. Ninguém tem garantia de nada, como é que vai estar amanhã. É tudo um processo muito complicado. E termino dizendo que acho uma pena, Almir, que a categoria de radialista, de locutores, seja tão desunida. Realmente. Eu nunca, em 25 anos de rádio, vi um movimento de radialista para defender nada de radialista. Concordo plenamente com você. Eu não sei se você acompanhou em algum momento. Nenhum. Nunca. Não. Ou para tratar de um piso salarial, ou de um teto salarial, ou de uma melhoria disso, ou de defender um direito disso ou daquilo. Nunca. Também nunca vi. Acompanhamos, cobrimos todas as lutas de categorias aí. Mas a nossa eu nunca vi uma reunião de radialista, nunca. E às vezes o que você vê é um denegrindo do outro, é um falando do outro, né? Sem dar a mão, sem dar apoio. A pessoa às vezes está começando, o cara fica falando, ao invés de incentivar, de corrigir, de ajudar, de ter uma conversa.
Então, eu acho que essa categoria, ela se fosse unida, era muito forte. Muito, Né? com certeza. Era muito forte com e certeza. poderia crescer muito mais, né? Ter mais oportunidades, as emissoras poderiam estar numa situação melhor, os comunicadores poderiam estar numa situação Também. melhor nesse aspecto de valorização. Isso. Né? Se houvesse aí essa luta, mas uma vez ou outra apareceu um candidato para pedir voto dizendo que ia representar os radialistas na Assembleia ou em Brasília e eu vi o pessoal, os próprios radialistas dizendo representar ninguém, só quer ganhar dinheiro, não sei o quê. Então é uma categoria que precisaria de Realmente. um pouco mais de união, de unidade, né, para discutir mais as dificuldades do setor do rádio, porque você está inserido no meio. Se o rádio sofre, os Todos nós comunicadores sofremos. sofrem. Sim, Os não tenho locutores dúvida. sofrem, né? Não tenho dúvida. Fora os outros colaboradores da emissora que estão envolvidos também, né? Sim. Que não é só o radialista, né? Todo mundo que está ali dentro da emissora cumprindo Exatamente. uma tarefa também faz parte do rádio. Exatamente. Né? Então, é isso que eu digo, né? Eu espero que um dia a gente possa ter, né, uma associação de locutores, Tomara. de radialistas. Seria muito bom. Porque sindicato radialista nunca me serviu para nada, a não ser para cobrar A taxa. a taxa anual. Né? Só isso. Só, mas para outra coisa nunca serviu. Então. Donato, muito obrigado mais uma vez. O nosso podcast Ponto de Vista chega ao fim. Sim, obrigado pelo convite. Tá? Não, que é isso. Obrigado pelo convite, obrigado mais uma vez, obrigado a Miguelzinho, obrigado pelo café, Miguelzinho. Obrigado aí ao Celmi, estamos à disposição, que a gente puder contribuir sempre, viu? Sucesso para vocês aí nesse projeto. Obrigado. Insista, persista, a internet, a concorrência, eu sempre digo, é muito grande, grande, mas de a fato. gente tem que insistir para pegar o nosso nicho, o nosso público ali, que uma hora dá certo, deslancha, viu? Se Deus quiser. Nós é que agradecemos, Donato, pela sua presença. E mais uma vez, dizer a você que não assistiu os demais episódios, você pode rever cada episódio. E o de hoje também, inclusive, se você chegou no final aí, você pode rever esse episódio de hoje, foi muito rico dentro dessa temática. E, se Deus quiser, na próxima quarta estaremos de volta para mais um podcast Ponto de Vista. A todos uma boa noite e até lá.